Diagnóstico diferencial. Será que você está fazendo isso errado, psicólogo infantil? Hoje, neste vídeo, eu vou te ensinar quais são os 3 pilares fundamentais para um bom diagnóstico diferencial. E se você quiser continuar aprendendo comigo, é só se inscrever aqui no canal, porque toda semana nós temos conteúdo de muita qualidade para você. 3 pilares para um bom diagnóstico diferencial. Porque nós psicólogos devemos ser muito bons, muito qualificados em fazer um bom diagnóstico diferencial. Porque é como eu sempre digo, um bom diagnóstico leva a uma intervenção efetiva. Muitas vezes nós recebemos no nosso consultório crianças e adolescentes com perfis comportamentais, com comportamentos muito parecidos. Crianças, por exemplo, que saem correndo por aí, que não conseguem permanecer sentadas na sala de aula e que não têm um bom aprendizado. Mas o comportamento, apesar de ser o mesmo, pode estar relacionado a diagnósticos diferenciados. Eu posso ter uma criança, por exemplo, com transtorno opositor desafiante, que justamente não para sentada, sai correndo, se movimenta porque quer transgredir as regras, quer desafiar e não aceita a imposição de algumas figuras de autoridade. Ou eu posso ter uma criança que sai correndo, que não para sentada e que por isso não aprende, por justamente ter um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, por ser agitada, por ser impulsiva, por justamente o seu cérebro não conseguir fazer essa parada e controlar o próprio comportamento, a própria impulsividade. Tá vendo? São comportamentos muito semelhantes, mas que se referem a diagnósticos diferentes. E aí, qual é a questão? Eu preciso entender qual é esse diagnóstico para eu poder ter uma boa intervenção. Se a criança tem o TDAH, provavelmente eu vou precisar, além de um trabalho de autocontrole, de autoconhecimento, também começar com algum tipo de medicação para esse controle de impulsos. Se uma criança tem um transtorno opositor desafiante, vou precisar envolver a família, ensinar essa família a como colocar regras e rotinas para essa criança, por exemplo. E pode haver, sim ou não, a necessidade de algum tipo de medicamento. Ou seja, diagnóstico diferencial é fundamental, porque sem entender o que está acontecendo, eu não consigo realizar boas intervenções. Sem boas intervenções, eu não tenho resultado com essa criança e com essa família. Mas então, Dani, quais são esses 3 pilares de um bom psicodiagnóstico, de um bom diagnóstico diferencial? O primeiro pilar é conhecimento. A gente não consegue diagnosticar o que a gente não conhece. Eu preciso saber e estar atualizado sobre todos os transtornos que acometem as nossas crianças e adolescentes. Atualizado, quando eu digo atualizado, eu estou falando que você precisa, psicólogo, se basear no DSM versão 5, revisada e atualizada, que traz, por exemplo, o TDAH não mais como um transtorno de aprendizagem, e sim como um transtorno de neurodesenvolvimento, que traz o transtorno disruptivo de desregulação do humor como um diagnóstico possível em crianças e adolescentes. Até pouco tempo atrás, a gente não tinha como diagnosticar o transtorno disruptivo de desregulação do humor, porque a gente não conhecia. Esse transtorno não fazia parte ainda das versões do DSM e eu não consigo diagnosticar aquilo que eu não conheço. Recentemente, também numa escola, eu fui conversar com uma professora que encaminhou uma criança por suspeita de TDAH. Porque essa criança é desatenta, é lenta e não realiza as atividades. Na avaliação dessa criança, o que eu descobri é que ela tinha dislexia, um transtorno de leitura, na verdade. E por isso que ela não conseguia entender o que ela lia e realizar as atividades. E aí, conversando com essa professora, o que ela me disse? Mas dislexia eu não conheço.
Como assim? Uma alfabetizadora não conhece um transtorno de leitura? Então, você, profissional da infância, não pode cometer um erro como esse. Você precisa se manter atualizado, saber o que existe, porque aí, dentre todas as opções que existe, é que você vai saber realizar um bom diagnóstico. Mas, além de entender tudo que existe, você também precisa entender o comportamento daquela criança em particular. Então, qual é o contexto? Em que momentos acontece a agitação daquela criança ou daquele adolescente? Em que momentos que ele fica mais impulsivo, agitado, que ele transgride as regras? Quais são os antecedentes, quais são os consequentes daquele comportamento? Como que a família lida com tudo isso? Porque não se trata só de entender os tipos de transtorno, mas de olhar para essa criança em específico e aí conseguir perceber nesta criança quais são as características ou não de cada transtorno a partir do comportamento desta criança ou adolescente em específico e dos fatores relacionados a essa criança ou adolescente em específico. E aí é só aí que vem o terceiro pilar. E é isso que eu vejo muito profissional fazendo errado. Os profissionais querem começar testando, usando testes para avaliar comportamentos. E é claro que os testes são fundamentais, mas eles são o terceiro pilar, a terceira etapa. Primeiro eu preciso entender quais são os transtornos, entender quais desses transtornos podem estar presentes ou não naquela criança em específico, e aí só depois, no terceiro momento, é que eu vou testar as minhas hipóteses diagnósticas, quais são as possibilidades de existência de transtornos ou dificuldades naquela criança ou naquele adolescente, para daí então estabelecer, enfim, o meu diagnóstico diferencial. É assim que a gente faz essas três etapas para realmente conseguir chegar a um bom diagnóstico diferencial, sabendo, como eu digo sempre, que um sintoma, apenas um sintoma, não faz diagnóstico. E se você quer aprender muito mais comigo, é só me seguir aqui no YouTube, que toda semana nós temos novos conteúdos, e também no @dani.fioravante lá no Instagram.